Eu não sei se você tá ligado, mas teve uma época no Brasil que uma grande parcela da população não tinha conta em banco. E isso parece estranho para quem mora em regiões mais metropolitanas ou em áreas mais populosas, né? Porém, nos interiores do Brasil não era difícil encontrar cidades quase inteiras com pessoas sem nenhum tipo de conta, né? Que eram as famosas pessoas desbancarizadas. Mas isso mudou muito desde que os bancos digitais surgiram, com uma nova proposta, muitas facilidades, né? Muitas vantagens, ausência de taxa, que é uma coisa que está mudando um pouco de uns tempos para cá. Mas principalmente uma coisa que muita gente não está sabendo é por que os bancos estão encerrando contas dos clientes. Você sabe explicar? Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra, eu quero falar com você sobre os bancos que estão encerrando contas. A gente, fazendo uma rápida pesquisa no Google, encontra diversas reclamações no Reclame Aqui sobre C6 Bank encerrando conta, Banco Inter encerrando conta. Qualquer banco que você procurar vai ter. No entanto, esses que eu citei, né, o C6 Bank e o Inter, é o que tem mais incidência. Mas até no Nubank mesmo, que é um dos mais populares, tem gente que tem a conta encerrada. Eu já fiz um vídeo para falar por que os bancos encerram as contas, mas, apesar do link estar aqui na descrição, nesse vídeo de hoje eu quero falar se isso é legal, o que o cliente pode fazer, porque do mesmo jeito que há algum tempo atrás muitos clientes, muitas pessoas, muitos brasileiros não tinham conta em banco, hoje muitos têm a conta, mas do dia para a noite não tem mais. Será que isso é legal? Bom, na verdade o banco ele pode encerrar o contrato unilateralmente com os clientes, existem vários entendimentos quanto a isso. Um dos entendimentos diz que o banco só pode fazer isso se tiver uma causa que seja justificável. E tem outros entendimentos que dizem que o banco pode fazer isso sem causa, desde que ele comunique o cliente com 30 dias de antecedência. Então, nesse ponto, eu quero reforçar que, de fato, os bancos cancelam e eles comunicam com antecedência. Sempre que eles vão cancelar, eles vão comunicar ao cliente que a conta vai ser encerrada, até porque o cliente precisa tirar o dinheiro do banco, né? Só que esse comunicado não necessariamente vai ser via uma ligação. O banco não vai ligar no seu telefone, nem vai vir ninguém na porta da sua casa bater palma para te avisar, né? Muitas vezes esse comunicado vai vir ou numa notificação do aplicativo do celular que você nem viu, ou num e-mail que você nem abre, e aí o banco vai mandar esse comunicado para você. Você não vai ver e quando você menos perceber, quando você menos esperar, sua conta não vai abrir mais porque ela vai estar cancelada. E aí você vai ficar com aquela pulga atrás da orelha pensando, ué, o que aconteceu aqui? Será que eu fui hackeado? Será que invadiram minha conta? E você começa a ficar preocupado, porque você não sabe o que aconteceu. Então assim, o primeiro motivo que leva o banco a encerrar a conta de um cliente é quando o cliente não usa a conta. Então isso é o maior motivo. O cliente tem a conta no banco, porque abriu aquela conta em algum momento para testar, ou porque estava abrindo várias contas em vários bancos digitais, porque estava naquele momento do hype dos bancos digitais, e depois o cliente simplesmente abandonou a conta, nunca mais usou. Nesse caso, o banco tende a cancelar a conta, porque é um custo a mais que o banco tem para manter a conta. Outros motivos que levam o banco a cancelar a conta é quando o cliente está inadimplente com o banco e não paga, e não entra num acordo e não demonstra nenhum interesse em pagar as contas, o banco encerra a conta. E aqui é importante pontuar, porque muita gente tem essa dúvida, que é uma dúvida até singela, mas é genuína, né? O banco, quando encerra a conta de um cliente que é inadimplente, não anula o débito, não anula a inadimplência do cliente. Então, se você está devendo para o banco encerrou sua conta, você continua devendo para o banco mesmo sem ter conta. E você vai continuar com o nome sujo e vai poder ter problemas, né, no seu CPF se você continuar não pagando o que você deve. Então, era uma dúvida que muita gente tinha. Então, evidentemente, você continua devendo. Agora, existem casos que são os piores, né, cenários possíveis, que é quando o banco encerra sua conta e você usa a conta, você é adimplente, isto é, você não é uma pessoa que deve para o banco, e mesmo assim o banco encerra sua conta. O banco pode encerrar sua conta? Aí vai depender do entendimento, e aí vai depender do seu advogado, do juiz que vai julgar teu caso, porque existem casos na internet de pessoas que tiveram a conta encerrada unilateralmente e abriram um processo contra o banco, né, por perdas e danos, enfim, por qualquer motivo assim, e o banco perdeu porque o banco encerrou unilateralmente e não tinha motivo para isso. Mas existem casos em que o banco encerra unilateralmente e o banco acaba ficando com a razão. Então depende caso por caso. O que cabe de fato é, se você tiver a sua conta encerrada unilateralmente, sem um motivo plausível e sem o banco
te comunicar, você deve procurar um advogado, porque cabe um recurso aí, cabe um processo, enfim, você pode ver com seu advogado o melhor que você pode fazer nesse cenário, mas de toda maneira você não pode ter a sua conta encerrada sem o banco te informar. Tem pessoas, como eu disse, que não olham o e-mail, não vem a notificação, mas pode acontecer do banco encerrar tua conta e por algum problema nele lá, não te avisarem. E aí, se não te avisarem, você tem todo o direito de abrir um processo por perdas e danos, por qualquer outro motivo desses, porque o banco tem a obrigação legal de comunicar ao cliente que vai encerrar a conta. Se ele te comunicou e você não entendeu o motivo, ou foi por um desacordo comercial, enfim, eu vou te deixar aqui embaixo, na descrição, um link também do TJDFT. O que é TJDFT? Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Dizendo lá que a instituição bancária não pode rescindir unilateralmente contrato de conta corrente por desinteresse comercial ou sem justo motivo, ainda que notifique previamente o consumidor sob pena de prática abusiva e configuração de dano moral. Então, como eu disse, vai depender do entendimento. Isso que eu citei aqui do TJDFT é de novembro de 2021, então às vezes vão saindo novas súmulas, novos entendimentos e pode ser que isso mude com o tempo. Mas os acordos estão aí e você pode sim correr atrás dos seus direitos, porque se você escolher um banco para ser o seu banco e de repente aquele banco não te quer mais como cliente e você não sabe por quê, mesmo que ele te justifique, mesmo que ele te avise que vai encerrar a conta, você pode se incomodar, você pode então procurar os seus direitos, né? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Se você acha que tem alguma coisa errada, você pode procurar um advogado, você pode procurar uma pessoa que possa te orientar melhor, porque não pode simplesmente você do dia para a noite perder sua conta. Mas também pense se você queria usar aquele banco, porque às vezes é um banco que você também não gosta, que você tem uma relação comercial ruim, que você vive brigando, que você vive tendo desentendimento, vive enchendo o saco lá no call center, eles também demoram para te atender, enfim. Então tem casos e casos, né? Tem casos que é melhor você encerrar a conta com o banco antes para você procurar uma opção melhor também. Nem tudo é culpa do banco, apesar de muitos bancos serem negligentes em alguns pontos, né? Mas a gente sabe que nem tudo é culpa do banco, às vezes cabe a nós como clientes também nos movermos, né, para achar uma solução um pouco melhor aí, para guardar o nosso dinheiro, para poder manter o nosso dinheiro. Eu quero saber a sua opinião. Você já teve conta cancelada em algum banco? Qual foi a justificativa? Enriquece o vídeo comentando aqui, dando suas percepções, para a gente ter um horizonte aí sobre esse cenário, e aí assim a gente consegue entender melhor o que está acontecendo, né? Eu particularmente nunca tive conta de banco encerrada, assim, sem mais nem menos. Inclusive eu tenho contas assim do Bradesco e do Itaú que eu não uso há muitos anos. A conta tá lá com R$2, R$3 e tá lá, conta corrente. Não pago taxa. Ah, e por que não paga taxa? Porque eu tenho aquele serviço chamado Cesta Básica de Serviços, né? Onde eu só tenho o mínimo que é exigido por lei pelo Banco Central, que o banco tem que oferecer sem cobrança de taxa. Se você quiser saber como ter o mínimo de serviços, que serviços são esses, sem pagar taxa, eu já fiz um vídeo bem antigo no canal, tô bem magrinho naquele vídeo, vou deixar na descrição também para você entender como fazer. Comenta aí então se você já teve conta cancelada, se você tem contas antigas que nunca foram canceladas. Quanto mais comentários, melhor o panorama para nós. Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau!